pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao programa de hoje. E nós teremos um convidado especialíssimo, e aliás, dois convidados muito especiais, que vão falar sobre a relação de animais e idosos com Alzheimer. Como vocês já sabem, os animais têm uma relação muito importante com todos nós e não seria diferente na velhice. Então eu estou aqui com a Karina, que é pet terapeuta e psicóloga, e com o Cristal, que é um machinho, uma calopsita, e a gente vai conversar então um pouco sobre essa relação, como funciona. Karina, tudo bem? Tudo bem, Fernando, tudo jóia. Então, eu queria te perguntar, nenhum de nós resiste a um filhote de cachorrinho, a um periquitinho amarelo. É verdade. Mas como que isso funciona com um idoso que está passando por um processo de demência e já não tem as mesmas funções cognitivas que todos nós temos? Então, na verdade, assim, o animal ele sempre trabalha como sendo um incentivador, um reforçador. Ele faz parte de um processo todo para poder trazer mais alegria para dentro do ambiente que ele vive. Sendo um residencial geriátrico, sendo a sua própria casa. O animal ele serve como um ativador do comportamento que a gente quer. Ele atua junto com a gente, sendo ele um bichinho dentro de casa. Ele fala bastante. O Cristal ele tem essa característica, ele é bem tagarelo, né? Mas tudo bem, né, Cris? Então assim, a gente pede pro idoso, dá a mãozinha, né? Pede para fazer carinho. Essa troca de afeto, essa troca de carinho, né, que tem um com o outro, isso ativa no idoso. Então assim, a gente sabe que o Alzheimer ele traz muita questão também de depressão, porque naquela fase que ele começa a se dar conta de que ele não está se lembrando das coisas, ele se sente um pouco embaraçado, né? Então, a gente entra para quebrar aquele clima. Então, o animalzinho, ele está ali, ele não está julgando que o idoso está se esquecendo, ou que ele está repetindo, ou que ele está fazendo os mesmos comportamentos, né? O animal está simplesmente ali para dar amor, dar carinho, para se entregar dessa forma, sendo não só comigo, mas contigo ou com outras pessoas também. Esse idoso, então, ele não pode ter essa carga de responsabilidade tão grande. O animal tem um outro papel nessa fase, Sim. Não é? O papel do animal é amor, é se entregar condicionalmente. Isso a gente considera, assim, um animal de companhia, né? Porque dentro da terapia com animais, e nas atividades, das intervenções, isso a gente considera um animal de terapia, né? Dentro dessa gama da pet terapia, se chama as intervenções com animais, na qual a gente considera terapia, atividade e educação. Não é simplesmente um animal de estimação. Não é simplesmente um animal de estimação. Então, assim, eu levar o animal para dentro de um ambiente e trazer uma descontração é uma atividade, né? Pedir que o idoso faça carinho, isso é uma atividade, não tem fundamento, não tem uma finalidade terapêutica, né? Sim. Mas tem benefícios terapêuticos. Tu ter um animal e fazer com que, por exemplo, o idoso saia da cama, se arrume, que roupa que ele vai escolher para poder levar o bichinho para passear, se arrumar para dar um simples pequeno passeio por causa da locomoção, que ele já tem dificuldade, esse idoso, que ele tem que se lembrar que ele tem que levar saquinho para juntar o cocô, que ele tem que se lembrar que ele tem que levar um potinho com água para dar água. Faz parte das atividades diárias do idoso e a gente consegue, dentro disso, introduzir os hábitos, as habilidades sociais que esse idoso precisa ter, a interação social dele ao sair para a rua. No caso, assim, eu como psicóloga, indo dentro da casa do idoso e trazendo com o bichinho, estimulando esse idoso a fazer essas atividades diárias, aí é uma terapia. Porque tem uma finalidade terapêutica. Claro. Eu entrar dentro de um residencial geriátrico simplesmente para brincar, para descontrair, onde tem outras pessoas, outros profissionais, tem familiares, tem o dono da geriatria ali junto, é uma atividade. Né? Então, isso a gente considera intervenções com animais. É toda essa gama, essa ampla, assim. E um idoso que está dentro de casa e tem o seu bichinho, o seu cachorrinho, está ali tricotando, passando a sua tarde, se preocupando com o cachorrinho, que ele está quentinho no inverno, ou se ele está tosadinho no verão, essas coisas, assim, já é mais um animal de companhia, que também traz uma finalidade terapêutica. Karina, posso pegar? Posso Por convidar favor. ele para... Cristal, ó, como a gente faz com o idoso, ó. A gente fala, a gente vai apresentando, né? Dentro da terapia, dessa atividade, a gente apresenta o animal primeiramente. O animalzinho, embora seja um recurso de terapia, ele não substitui nem o familiar, o carinho do familiar, não, e nem o terapeuta, nem que o terapeuta. tem que estar presente para que isso seja realmente encarado como uma terapia, como é a Exatamente, pet. é.
Porque, na verdade, o animal ele é um recurso, mas a gente tem que ter uma finalidade para poder se considerar terapia, né? Senão é só uma descontração, é só uma recreação. Que também ajuda. Tem benefícios terapêuticos, como eu falei antes, né? Bom, tu já entrou aqui. Eu peguei porque eu não tenho medo. Sim. Mas quando tu entrou aqui na sala, tu já perguntou, alguém tem medo de aves? Sim. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Porque nem todo idoso gosta de bichinhos, ou nem todo idoso gosta de aves, nem toda pessoa gosta de cães ou gatos. Nem sempre todas as pessoas gostam de animais. E eu costumo dizer isso até para poder deixar bem claro que não é só o bichinho é bonitinho, é fofinho, tem a saúde em dia, né? Esse animal ele tem todo um preparo para poder estar dentro de um ambiente, que depois a gente pode falar sobre isso, mas assim, a aceitação do idoso. Tem idosos que não gostam. E não adianta forçar a barra. Não adianta forçar a barra, né? Porque assim, a gente tem que pensar que antigamente, muito antigamente, eles tinham o cachorro, o ser humano ele tinha muito que o cachorro ele era parte do pátio, cuidando da casa, ele não ficava dentro de casa, não tinha essa interação de família como ele tem hoje em dia. Ele vai pegar teu óculos, ele adora. Ele adora. Ele não tinha essa interação assim de família como hoje ele é considerado um membro da família, né? Então, ao entrar num residencial geriátrico, a gente tem que se dar conta que a gente está lidando com pessoas que a sua juventude era naquela época. E isso é fundamental. Agora sim, fazendo uma dedução lógica, qual era antigamente a proximidade que o idoso hoje, jovem naquela época, tinha com os animais? O cão cuidava da casa e a ave, todo idoso conta uma história que tinha um cardealzinho na gaiola, que tinha um papagaiozinho, que tinha uma cocota, uma caturrita. Então, assim, por quê? Porque antigamente não tinha o IBAMA, antigamente não tinha fiscalização. Então todo mundo pegava o bichinho e botava dentro de casa. E isso é uma coisa que acabava assim, que trouxe essa proximidade com a ave. Então muitas vezes eu entro no residencial geriátrico, a ave ela é muito mais bem vista do que o cachorro. Não, eu gosto de cachorro, mas do lado de fora. Eu gosto de cachorro. Ah, ele tá gostando da ideia. Eu gosto de cachorro, mas eu não gosto de pelo aqui dentro. Sim. Então já aconteceu de eu entrar num residencial e o chão do residencial é aquele tabuão escuro. E eu entrei com o Phantom, o meu pastor. Que é branco? Que é branco. E o Phantom soltou pelo, e aí fica aquele pelo no chão, e aí eles se incomodam. Então a gente tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta de novo. Quando a gente vê que a aceitação não está sendo legal, opa, vamos trocar de bicho. Agora nos conta um pouco sobre como é esse preparo para que esses animais... Tu tem quantos animais? Que participam dessas terapias? Que participam, então. Que participam da terapia. Vamos reduzir o número. Não, no total a gente tem 11 animais lá em casa, mas assim, que participam dos 5 cães, só 2, né? Que fazem terapia tanto com idosos quanto com crianças, são somente 2. Eu tenho o Phantom e a Faith. Os 2 são cães de terapia treinados para isso. Os outros 3, eles não têm perfil. Por quê? Porque são animais que não estão adaptados e não estão acostumados. Porque os animais também têm uma personalidade, né? E hoje, Fernando, o Conselho de Medicina Veterinária está muito em cima do bem-estar animal. Por quê? Por causa dessa proximidade. Então, assim, a gente tem que se dar conta que ter o bichinho mansinho não é o fundamental para esse animal poder estar apto para poder fazer terapia. Sim, não adianta ter a saúde em dia, vermífugo, antipulga e banho e ser um cachorro manso. Esse cachorro ele tem que estar dessensibilizado, esse passarinho tem que estar dessensibilizado a trabalhar com outras pessoas e outros animais dentro do ambiente. Então, assim, isso é fundamental para ter um trabalho com êxito. Né? Não vendo o Cristal contigo, ele tá super bem, tá super tranquilo. Tá tranquilo. Se ele pegar e for com qualquer pessoa, ele vai estar tranquilo, né? Ele tem que ser adaptado. Mas não é toda ave que vai agir dessa forma. Então, por que o Cristal é assim? Porque eu peguei o Cristal bem nenê, com 20 dias de vida. E eu fui dando papinha para ele de 2 em 2 horas. É uma coisa que a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito carinho e principalmente com muita responsabilidade. Entendeu? Porque é uma ave que ele exige muito cuidado, ele é muito delicado. Sem contar na procedência dessas aves. Comprar aves assim, sem saber a procedência, sem ser de criador, comprar aves em qualquer ambiente que venda aves e outros animais, é um risco para a saúde do idoso, é um risco para a tua saúde. Porque são animais que transmitem doenças. E não necessariamente eles estão mostrando que eles estão portando alguma doença.
Isso é muito importante também para quem Investigar a origem quiser, também desse... para quem quiser adquirir um animal para o seu vovô, vovó, o pai ou mãe já de idade, né? Certo. A gente acaba não traduzindo muito aquilo que a gente faz e os benefícios que podem trazer para o idoso. Mas eu não tô, na verdade, não é um benefício só para ele, mas para um idoso com Alzheimer, fazer carinho também mexe com uma função motora. Lógico. Então, quais são essas características da pet terapia que a gente não se dá conta e que, na verdade, podem ser traduzidas de uma forma muito mais lúdica, mais né? lúdica, exato. Sim. O que acontece? O animal, para ele, é uma satisfação. Isso tem que ser fundamental, que é o que a gente estava falando. Para o idoso, também. Então, assim, além de tu colocar as responsabilidades, entre aspas, de pedir para o idoso se preparar, o que tem que levar para um passeio, o que tem que, de que forma tem que se comportar, pegar guia, essas coisas como a gente estava falando, a gente também pode utilizar o animal dentro de recursos como fisioterapia, por exemplo. O escovar um cachorro, o botar a calopsita no pé e levantar o pé. Isso sempre com supervisão de um fisioterapeuta, lógico. Eu sou psicóloga, não sou fisioterapeuta. Mas é interessante que tu pode, então, inserir outros profissionais e outras terapias. Profissionais. Isso é muito comum. É comum eu chegar numa geriatria e ter um profissional da área da saúde me esperando para fazer uma atividade. Que bacana. Que outros profissionais a gente pode inserir também nessas terapias? Terapia ocupacional, educação física, fisioterapia. Assim, a gama é grande, assim, tem um grande espaço. A enfermaria, muitas vezes para fazer procedimentos de feridas em perna, essas coisas. Olha, ele tá na tua barba. Oh, meu Deus. Então, tu imagina assim, vamos pensar pegar esse exemplo. Beijar. Vamos pegar esse exemplo. No teu caso, é com a barba, né? Pode ter o óculos, pode ter o brinco, pode ter um colarzinho. E a gente precisa fazer um procedimento na tua perna, numa ferida na tua perna que não está fechando e que é necessário limpar ela e que tem dor. Enquanto eu tô ali brincando com o animal, fazendo uma descontração contigo, elas, com o consentimento do idoso que está vendo, claro, elas estão fazendo esse procedimento. Então, faz de conta, Fernando, que você é o idoso e que ele está aqui contigo. Então ele começa nessa brincadeira, ele começa falando, ele vai na tua barba, para evitar que tu faças, por exemplo, a repetição das mesmas coisas, como o Alzheimer costuma ter. Sim. A gente quer descontrair, a gente quer fazer com que o idoso se sinta bem. Então eu vou ali, ó. Ele tá brincando com a tua barba, Fernando. Então, sabe, eu fico te dizendo as coisas que ele tá fazendo e eu fico falando dos sentimentos dele junto. Ah, legal. Porque daí a gente interage como sendo uma brincadeira, né? Claro. Entra numa jogada. Aí assim, por exemplo, se tu ainda continua fechado, não quer muita interação, eu pego ele, sempre perguntando, vem, Cristal, olha, ele não quer vir comigo, acho que ele gostou de ti, tá vendo? Mas aí ele veio, né? Aí eu assim, olha aqui, Fernando, o Cristal não para de me dizer, é que tu não tá entendendo, mas é que eu já me conheço ele há muito tempo, eu já entendo as coisas que ele tá me dizendo. Ele não para de me dizer que ele tá gostando muito de ti. Ah, que legal. E ele quer fazer uma foto contigo. Vamos fazer? Daí o idoso já fica super aberto. Vovô já fica mais... Pode ficar, como pode não ficar. Claro, né? Vai depender da reação. Aí eu pego e falo assim, olha aqui, Cris, olha aqui, Fernando, ele tá virando a cabeça, olha. Olha aqui, eu acho que ele quer um carinho teu, vem com a mãozinha. Ó, tá vendo a boca? Que eu te disse que ele faz. Tá mandando beijinho. Ele é um cacuete de gagá, eu acho. Não ele tá me mandando beijinho. Tu que não sabe interpretar. O bicho gostou de mim, aceita. Ah, ele gostou, tá bom. Tem a contra-transferência da mãe aqui, morrendo de ciúmes, não tem problema. Aí eu vou lá e faço assim, vamos fazer a foto? Ó, subiu! Faz de conta que é o ninho dele! Aí eu vou lá e... Nesse lar que a gente foi... tinha uma senhorinha que já tinha 90 anos. Deixa ele aí, Fernando, tá tudo deixa que ele não me mexa. É justamente isso que eu vou falar. Tá bacana! Uma senhorinha que já devia ter mais de 90 anos e a gente colocou a calopsita na cabeça dela e ela tava bem paradinha. Daí uma hora a gente foi lá, a senhora quer que tire? Não, eu tô paradinha pra ele não se incomodar. Então ela tava preocupada com o bichinho. Exatamente. A gente conversou sobre dessensibilizar o bicho. Ah, sim. Como isso funciona? Eu não sei, na verdade, o que é essa prática. Então, na verdade, a dessensibilização é uma técnica que a gente utiliza com o animal para adaptar ele ao ambiente, ao tipo de estímulos que ele vai ter. Então, por exemplo, assim, ó, como a gente faz com cães e com aves, né? A gente vai acostumar eles a estar em diferentes estímulos. O que é dessensibilizar? Fazer com que ele fique menos sensível a um estímulo diferente, externo, que não é o comum dele.
Sim. Então, assim, o cachorro em colo ou a calopsita com uma pessoa que ela não conhece. O cachorro no colo de uma pessoa que ele não conhece. A gente vai fazendo gradualmente essa aproximação. Então, isso é fundamental no treinamento, né? Então, por que não basta ser só um cachorrinho manso? Ele tem que estar acostumado a estar com pessoas, por exemplo, com idosos que possam ter traqueostomia, com pessoas que andam com idosos cadeirantes, que andam com um andador. Ele tem que estar acostumado a não se assustar com aquele andador, assim, aquela bengala, assim, ou andador, assim. Ou então a cadeira de rodas em poder ter um acidente de colocar a pata por baixo ou o rabo por baixo. Essas coisas a gente tem que se acostumar. E a ave é um animal muito delicado. O coelho também que a gente usa também é um animal muito delicado. Ficar colocando esses animais assim em contato, aí a gente entra nos efeitos fisiológicos. Esses animais eles produzem maior número de cortisol. Isso já é comprovado cientificamente. E o que é o cortisol? Hormônio do estresse. Isso reduz. Se tu ficar fazendo isso o tempo todo com o animal sem acostumar ele antes a isso, tu reduz o nível de vida dele. Ah, entendi. Então, assim, é muito importante. Às vezes a pessoa não quer fazer... adestrar o animal. Não, é um outro processo. Então, o Phantom é adestrado, meu pastor é adestrado. A minha vira-latinha não é adestrada. O que é o adestrar? É tu acostumar o cachorro a fazer comandos que tu gostaria que ele fizesse. Sim. Que tu quer que ele faça. O Phantom é adestrado, ele senta, dá pata, dá abraço, ele rola, deita e rola no chão, ele passa no meio das pernas, ele dá as duas patinhas, ele cumprimenta, ele faz vários truques. Isso é adestramento. Só que pro cão de terapia, eu tenho uma Border Collie que é adestrada, mas ela não é um cão de terapia. Ah, sim. Não aguentou, né? Me diz, por exemplo, ela estava na minha cabeça, eu sou um idoso com Alzheimer e não quero mais. Não quero, não gostei. O idoso fala tira. Tira. Normalmente ele fala, porque se ele vai com a mão assim, eu já tenho uma prévia desse idoso de saber que ele é um idoso que possa ser agressivo. Sim. Então eu vou estar muito próximo, caso ele fizer o enfio o dedo antes, tiro ele. Sim. Os animais, o convívio com animais faz bem para qualquer um. Não é só para idoso, não é só para quem tem Alzheimer. Mas o que diferencia a terapia dos animais que a gente tem em casa, animais de estimação? Então, o animal que a gente tem em casa, ele é um animal de companhia, né? Ele não é previamente selecionado, ele não está adaptado para estar em diferentes estímulos com diferentes pessoas. Tá? Então eles passam por um processo. Eles passam por um processo. Então, todo de adaptação. O animal de terapia é eu, Karina, terapeuta, vou no local, faço a intervenção e volto para a minha casa com o meu animal. O animal que mora com o idoso, ele é parte da rotina do idoso, ele fica com o idoso 24 horas por dia. Né? Isso é a diferença de um animal de terapia para um animal de companhia. Claro, ele traz benefícios, mas ele não deve ser, na verdade, encarado como uma pet terapia acompanhada de profissionais. Não. É isso que a gente tem que também diferenciar, né? O animal de terapia, ele é eu, terapeuta, levando o animal para dentro do ambiente, buscando focos. Eu quero trabalhar a socialização desse idoso. Eu quero que esse idoso saia para um passeio junto com o pessoal da fisioterapia porque ele está precisando caminhar. Eu quero que esse idoso faça atividades de higiene. Então eu vou mostrar para ele os dentes do meu cachorro que estão limpos. Eu quero que esse idoso se vista adequadamente. Então eu vou levar um colete lúdico do cachorro com um monte de gravuras, de figuras assim. O que a gente usa no inverno? Aí eu vou botar ali biquíni, vou botar ali uma manta, vou botar uma luva, vou botar uma saia. Aí ela vai me dizer o que é que ela usa no inverno, porque o idoso com Alzheimer, ele faz isso. Sim. O idoso com Alzheimer, ele vai lá e quer botar biquíni no pleno inverno, ele quer colocar uma manta, ele quer botar... Isso é muito comum a gente entrar na geriatria. Já me aconteceu tanto de eu entrar na geriatria e tá o idoso lá com um blusão de lã em pleno 40 graus de Porto Alegre. Então a gente vai lá assim, mas olha, meu Deus do céu, hoje o Phantom nem tá usando, o Cristal não tá nem perto, o Cristal quer uma banheira para tomar banho, vamos botar uma banheira de banho. Uma vez eu entrei e estava uma senhora, ela estava o dia inteiro, desde de manhã, com uma toalha enrolada no pescoço, com a cabeça molhada. E ela não que deixava ninguém tirar aquela toalha do pescoço, da cabeça dela enrolada, na cabeça. Sim. Enrolada. E eu, meu Deus, o que a gente vai fazer? A dona da geriatria, gerente, né? Karina, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos botar essa toalha na cabeça do Phantom. Eu tava com o pastor. E ela, não, mas é que tem que fazer o banho de creme, eu acabei de colocar. E aí eu, meu Deus, ela tava desde de manhã com aquela cabeça, vai ficar, pode deixar ela doente, claro, né? Lógico. Era verão, mas tudo bem, tem que tirar.
E não que ninguém quer fazer forçado, porque E se o tu Phantom fizer conseguiu. forçado, o Phantom conseguiu. Conseguiu tirar? Sim, porque o que o Phantom fez? A primeira coisa que o Phantom fez, que eu digo, foi lá e cheirou, enfiou os fuços na toalha da senhora. Aí eu olhei, ele tá pedindo, eu aproveitei a deixa Claro. e falei, ele tá pedindo a toalha. Aí ela falou, mas se ele tá pedindo, eu acho que ele quer colocar esse creme na cabeça dele também. Ai, que querida. Aí a gente botou um pouquinho na cabeça dele, ela já esqueceu, tirou na hora e levou embora. Entendeu? Funcionou. Funcionou, entendeu? Então, assim, esse animal, o que é importante, assim, de toda essa conversa, é a gente poder dizer que esse animal, independente se ele é de companhia, se ele é de terapia, se ele é para uma atividade específica ou não, esse animal, ele deve ser sempre um recurso, uma facilidade, uma maneira de trazer dentro do amor, do carinho que ele tem para se doar sem julgar e sem ter pena, ou tendo pena. Sim, Ele tem que ser sempre um recurso lúdico que a gente consiga facilitar o trabalho de uma equipe. Porque esse idoso sempre vai ter ou um familiar ou uma equipe de profissionais ao redor dele, acompanhando ele. Claro. Isso não significa, lógico, como a Karina falou, que o animal de estimação também não traga benefícios para o idoso, desde que não seja uma carga, uma obrigação, para que ele tenha que cuidar do bicho com todas as responsabilidades. Então, Karina, queria te agradecer muito pela tua participação. Nossa. Cristal também, que participou muito, por sinal, né? Ele falou o Cristal bastante. me bicando aqui, furioso comigo. Ele conversou bastante Cristal? com a gente. Obrigado e... Fernando, muito obrigada pelo carinho também, por poder estar aqui, por poder fazer parte desse teu projeto. Muito joia mesmo. Legal, brigadão, Karina. Pessoal, acompanhem os outros episódios que já estão no ar e até o próximo. Tchau, tchau.